Bom dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, o nosso podcast diário, meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Que a boa mão do Senhor guie o seu dia e que a presença de Jesus seja constante com você. Que a paz que vem de Deus inunde o teu coração e a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Receba a paz nesse dia, nessa manhã. Não importa a hora que você está ouvindo, receba a paz que vem de Deus. Queridos, estamos meditando nesses dias no livro de Atos, que conta a história dos atos dos apóstolos, as ações dos apóstolos, depois que Jesus subiu aos céus. Então se estabeleceu a igreja, que é o corpo vivo de Cristo na terra. Então, neste momento, nós vamos ler o capítulo 2 do livro de Atos. Eu quero ler o início do capítulo 2. Porque no primeiro capítulo nós vimos que Jesus disse aos discípulos antes de subir aos céus: fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do Pai, pois recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas no mundo todo. E agora no capítulo 2 acontece isso que Jesus prometeu. É relatado o momento que nós chamamos do dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Então vamos pegar por referência, né? Foi na Páscoa que Jesus morreu na cruz, foi no domingo da Páscoa que Jesus ressuscitou. Então 50 dias depois era uma festa em Jerusalém. E havia uma multidão de pessoas nas ruas da cidade, que era um dia de festa do povo judeu. E nesse dia estavam todos reunidos, os discípulos e aqueles que criam e aqueles que viram Jesus. Em torno de 120 pessoas estavam reunidos em uma casa, né? Uma casa no andar alto da casa, né? E ali veio sobre eles a promessa de Deus. E pela primeira vez um grupo humano, né, em coletivo, recebem todos juntos o Espírito Santo. De uma forma muito forte e contundente, Deus desce sobre aquele grupo. E é sobre isso que nós vamos ler e ver o que aconteceu, né? Diz assim, 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vou parar aqui um pouquinho. Primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus tinha dito, fiquem na cidade. E eles ficaram, eles obedeceram. Segunda coisa que me chama a atenção, estavam todos reunidos. Você vai ver que os maiores milagres e sinais e o derramar do Espírito Santo na Bíblia acontece geralmente quando o povo de Deus se reúne. A importância de irmos à igreja, de estarmos com nossos irmãos, porque Deus valoriza quando pessoas deixam a sua individualidade e se unem ao corpo coletivo da igreja, deixando o seu egoísmo de lado, vão ao encontro da igreja, da comunidade de fé, se tornam igreja junto com os irmãos. Deus valoriza isso. Depois me chama a atenção outra coisa, que Deus manda um som como um vento. A palavra espírito, tanto em hebraico quanto na língua grega, vem do termo sopro ou vento. Quando eles ouvem um vento, na verdade eles estão ouvindo o movimento do Espírito de Deus. E isso encheu toda a casa onde eles estavam. Quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, não é apenas no nosso interior que ele se manifesta. Todo o ambiente onde estamos recebe a glória de Deus.
Saber que você leva contigo a glória de Deus e por onde você anda, a presença de Deus toma aquela casa, toma aquela empresa, aquele lugar de trabalho, aquele lugar por onde você passa, é tomado pela glória de Deus se você está cheio do Espírito Santo. E depois diz que apareceram sobre eles línguas de fogo. Olha só, chamas. Imagina que nem você quando acende uma tocha, fica aquela língua de fogo, né, saindo, aquela chama se movendo. E ela pairou sobre eles, sobre cada um deles, uma chama de fogo. Por que Deus faz isso? Por que Deus coloca essa chama nesse momento? Porque é uma questão emblemática. Preste bem atenção. No Antigo Testamento, todas as vezes que o povo de Israel consagrava um templo a Deus, e quando eles consagraram o primeiro templo, chamado Templo de Salomão, a Bíblia diz que do céu desceu fogo e acendeu a chama do altar. Também quando Elias orou, desceu fogo do céu e acendeu a chama do altar. Várias vezes a Bíblia fala do fogo descendo do céu como um símbolo da presença de Deus. E o que acontece quando o templo foi destruído em Jerusalém e ele foi reconstruído por Neemias, por Esdras, e o povo orou, Deus veio habitar no templo, mas não voltou o fogo. Não desceu o fogo do céu. E todos ficavam esperando que Deus finalmente enviasse o seu fogo. E por 400 anos esperaram isso. E é chamado o tempo do silêncio de Deus. Por que Deus não mandou fogo sobre o novo altar? Porque Deus estava preparando novos altares em novos templos. Porque o templo de Jerusalém iria ser destruído. Mas, através de Jesus, cada homem e mulher na terra se torna um templo vivo de Deus. E ao descer o fogo de Deus sobre os cristãos, significa que a presença de Deus não está mais em um lugar geográfico fixo, em um templo feito de pedras, mas Deus está agora dentro de templos feitos de carne e osso. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita em templos feitos por Ele. Nós somos templos da habitação de Deus. É isso que significa o fogo do Pentecostes. É a presença viva de Deus no interior de cada homem e mulher que se rende a Deus através de Jesus Cristo, recebe o seu Espírito, o Espírito Santo. E não tem nada mais gracioso, mais maravilhoso do que estar cheio da presença de Deus. Todos os seus problemas em perspectiva ficam pequenos. Todos os seus desafios e dificuldades ficam pequenos perto da presença e da glória de Deus que passa a habitar em você. E diz que eles começaram a falar em línguas. E agora eu vou falar mais sobre isso. Vamos ler versículos 5 em diante para que você entenda por que Deus deu o dom de línguas estranhas a eles e de que forma esse dom foi útil e foi utilizado naquele momento como uma marca da presença de Deus. Diz assim, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como podemos ouvir falar cada um em sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Chipre e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros o que isso quer dizer. Outros, porém, zombavam, dizendo, estão
embriagados. Queridos, eu aqui acho maravilhoso o que Deus faz, porque Deus concede a eles falar a língua de cada um. A língua materna. Todos eles sabiam falar a língua hebraica, porque vieram a Jerusalém para uma festa hebraica. Então eles aprenderam em casa a língua do povo hebreu, a língua dos judeus. Porém, quando eles chegam ali, Deus fala a eles na sua língua materna, ou seja, aquela língua que eles aprenderam como quando criança, lá na sua terra. Isso significa que Deus tem para cada pessoa, através do Espírito Santo, uma mensagem revelada que vai falar ao profundo do coração. Porque a língua materna representa aquilo que tem de mais íntimo no nosso coração. E quando Deus revela a sua palavra, por meio do Espírito Santo, Deus adequa a palavra, através do Espírito Santo, ao coração de cada ouvinte, para que cada um possa entender a pregação e por meio dela possa ser salvo. Também me chama a atenção outro aspecto. Quando Deus criou a humanidade, havia apenas uma língua, um idioma. Porém, por causa do pecado, lá na Torre de Babel, Deus teve que confundir as línguas, criar uma diversidade de idiomas como uma estratégia para dividir as pessoas, porque elas estavam todas unidas, mas com um propósito que não era bom. Estavam buscando glória para si mesmo, e havia um rei que queria se exaltar acima de Deus, acima dos céus. Então Deus dividiu o povo, usando os idiomas como uma forma de divisão dos povos e culturas. Deus criou ali várias etnias, através de diferentes idiomas, e a população se espalhou para vários lugares da terra. E cada um desenvolveu a sua própria língua, seu idioma, diferenças culturais se acentuaram. Veja, se Deus, olhando num determinado momento que a humanidade, por causa do pecado, por causa de um coração orgulhoso, não podia estar unida, porque unida, ela teria mais força e poder para cometer o pecado. A língua serviu, as diferenças de línguas, para separar as pessoas e uma forma de diminuir o mal. Agora, porém, quando Jesus morre na cruz e a igreja recebe o Espírito Santo, Deus volta a unir os povos por meio do dom de línguas. É concedida à igreja a graça de falar a todos os idiomas e a apresentar o evangelho a todos os povos. É concedido à igreja o dom de se comunicar às diferentes nacionalidades. E isso faz parte da missão de Deus, de unir todos os povos. Que Deus está fazendo isso hoje. Por meio de Jesus Cristo, não existe mais judeu ou grego, não existe mais brasileiro, venezuelano, argentino, uruguaio, não existe mais norte-americano. Por meio de Cristo, nos tornamos todos um só povo. E as diferenças culturais, étnicas, geográficas, idiomáticas, nossos idiomas, são superadas pela presença do Espírito Santo, que nos une. É isso que Deus estava fazendo ali. Estava mostrando que nada mais pode separar os povos do mundo, porque agora chegou o rei que vai reinar sobre todas as nações e que vai construir um altar que não vai ser um altar humano chegando no céu, mas é o céu chegando na terra. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua fidelidade, a sua misericórdia dura para sempre. Querido Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor concede aos homens o dom do Espírito Santo. O Senhor dá a tua presença, e não há nada mais glorioso do que receber a sua presença. Eu quero pedir hoje, bondoso Deus, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito mais ainda sobre os amigos e amigas que nos ouvem aqui no Devocional, que possamos andar cheios da tua presença por essa terra, levando o teu amor, levando a tua vida por onde passarmos. Que possamos unir gerações e povos e culturas, anunciando na linguagem de cada um a tua vida. Oh Deus, eu peço, levanta entre nós mais e mais homens e mulheres que estarão de joelhos na tua presença, unidos com o teu povo, para serem cheios do teu Espírito e levarem o teu amor a todas as nações. Levanta mais missionários também, Senhor, que vão se dedicar a ir a outros povos. Oh, Senhor, conduz, Senhor, com sabedoria, aqueles que já estão em tantas nações do mundo anunciando o Evangelho. Eu quero pedir em especial hoje, Senhor, pela equipe da Cefam,
da Cristo para Todas as Nações, que é essa entidade que trabalha na África e está fazendo uma grande cruzada lá no Congo nesses dias. Eu peço mais ainda um derramar do Teu Espírito Santo sobre a África, sobre esses povos, essas tribos que estavam espalhadas, mas o Senhor está unindo por meio do poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Derrama a Tua presença, Senhor, sobre a África, sobre a Ásia, a Oceania, sobre a América Central, a América do Norte, oh Deus, sobre a Europa. Reaviva a Tua chama, Senhor, lá em Portugal, lá na Alemanha, Senhor. Reaviva a Tua chama, Senhor, a Tua presença, lá na Espanha, Senhor, na Itália. Oh Deus, derruba toda a religiosidade humana e põe, Senhor, a comunhão perfeita e inabalável novamente contigo como centro. É o que pedimos hoje, Pai. Reaviva o Teu fogo sobre as nações. Em nome de Jesus pedimos. Reaviva nossas igrejas, nossas comunidades. Nos aquece novamente no fogo do Teu Espírito. Que seja vibrante a chama que flui de nós. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Gaste uns minutinhos compartilhando o devocional, enviando para os seus amigos. Mais pessoas podem ser tocadas e cheias da presença de Deus. Um grande abraço e até amanhã.